Olá, crianças! Que alegria ter vocês aqui! Eu sou a tia Liginha, e hoje, no nosso cantinho de histórias, vou contar uma das parábolas mais bonitas que Jesus nos ensinou. É uma história sobre um pai, dois filhos, e um amor que nunca acaba. Estão prontos? Então vamos começar! Há muito tempo, numa terra de colinas verdes e céu azul, vivia um pai muito bondoso chamado Abraão. A sua fazenda era um lugar de paz e alegria. Imaginem só, campos que pareciam um tapete verde, ovelhinhas brancas como algodão pastando tranquilamente. E claro, um cachorrinho muito sapeca chamado Tobi, que estava sempre correndo por ali. O pai Abraão tinha dois filhos que ele amava mais que tudo. Samuel, o mais velho, era um rapaz sério e muito responsável, o braço direito do pai. E tinha também Daniel, o mais novo, um jovem com o coração cheio de sonhos e os olhos brilhando por aventuras. Daniel e Samuel cresceram juntos, e suas risadas ecoavam pelos campos. Eles corriam com Tobi, que tentava morder suas sandálias. Brincavam de esconde-esconde atrás das oliveiras antigas e contavam as ovelhas para ver quem não errava. Às vezes, iam até o riacho de águas claras para pescar. E Tobi, claro, sempre pulava na água, espirrando para todo lado, latindo de pura felicidade. Samuel, como irmão mais velho, ensinava Daniel com paciência. Mostrava como segurar um cordeirinho recém-nascido, como dar o leite na mamadeira e como encontrar aquela ovelhinha teimosa que sempre se afastava do rebanho. Eles eram uma família de verdade, unida pelo trabalho e pelo carinho. E à noite, quando o céu se enchia de estrelas, o pai Abraão reunia os filhos. Perto da luz quente da lamparina de óleo, ele contava histórias sobre seus antepassados, sobre as estrelas que guiavam os viajantes e, principalmente, sobre o grande amor de Deus. Tobi, o cachorrinho, sempre se aninhava aos pés deles, quentinho e seguro, ouvindo as histórias também. Mas Daniel, o filho mais novo, enquanto ouvia as histórias, olhava pela janela para o horizonte distante. Ele sonhava com uma vida diferente. Ele ouvia os mercadores que passavam falando sobre uma cidade grande, um lugar cheio de luzes, de festas, de músicas e de pessoas de todos os cantos do mundo. E o seu coração jovem e aventureiro desejava conhecer tudo aquilo. Então, um dia, depois de muito pensar, Daniel encheu o peito de coragem e foi falar com seu pai. Com a voz um pouco trêmula, ele disse: "Pai, eu te amo muito, e sou muito grato por tudo. Mas eu sinto que preciso conhecer o mundo. Por favor, me dê a minha parte da herança para que eu possa seguir o meu próprio caminho." O coração do pai Abraão se encheu de uma tristeza profunda. Cada palavra do filho machucava muito. Ele não queria que seu filho fosse embora, mas o amava tanto, que respeitou a sua decisão. Com os olhos cheios de lágrimas que ele tentava esconder, o pai abraçou o filho e, no dia seguinte, deu a Daniel um saco pesado, cheio de moedas de ouro. Era a sua parte de tudo que a família tinha construído. Daniel arrumou suas melhores roupas em uma mala. Ele abraçou seu pai bem forte, sentindo o cheiro de casa pela última vez. Abraçou seu irmão Samuel, que não entendia aquela decisão. E Tobi, o cachorrinho, ficava andando entre suas pernas, latindo baixinho, como se perguntasse: "Por que você está indo embora?" O pai Abraão ficou na porta, com a mão no coração, olhando seu filho se afastar pela estrada, até ele virar um pontinho no horizonte. Mas a jornada para a cidade grande não foi tão fácil como Daniel imaginava. Logo no primeiro dia, a roda de sua carroça bateu em uma pedra e quebrou. Sozinho, debaixo do sol quente do meio-dia, ele teve que aprender a consertar. No segundo dia, o céu escureceu de repente e uma tempestade terrível caiu. Os raios iluminavam o céu. Com frio e com medo, Daniel teve que se abrigar debaixo de uma grande árvore, abraçando a si mesmo. Por um momento, ele pensou em voltar. Mas a imagem da cidade grande em sua mente era mais forte. Finalmente, depois de uma longa viagem, Daniel avistou os muros da cidade grande. E era tudo como ele sonhou. Ruas cheias de gente falando línguas diferentes, mercados com tecidos coloridos e temperos cheirosos, músicas e festas por toda parte. Ele estava maravilhado.
Com um saco cheio de ouro, não demorou para Daniel fazer muitos amigos. Ele comprou roupas caras, as mais bonitas da cidade, e todos o queriam por perto. Eles o convidavam para jantares, para festas que duravam a noite toda, para passeios. E Daniel, que nunca tinha visto nada igual, se sentia a pessoa mais popular e feliz do mundo. Ele pagava a conta para todos. Dava presentes caros para seus novos amigos. Comprava tudo o que via pela frente. Aos poucos, ele foi se esquecendo da sua família, da sua casa, do cheiro do pão feito em casa e, principalmente, dos ensinamentos de seu pai sobre o amor e a humildade. Mas uma noite, em uma grande festa, Daniel, já um pouco tonto, se envolveu em uma grande confusão. Ele discutiu com um homem muito rico e poderoso da cidade. Para não ser preso, ele teve que usar quase todo o resto de seu dinheiro para pagar pelo estrago. Sem dinheiro não conseguiu pagar o aluguel, teve que sair da casa, deixando para trás as suas roupas novas. E seus amigos? Em vez de ajudar, riram dele e abandonaram, o deixando sozinho. De repente, Daniel olhou para seu saco de moedas e viu que estava vazio. Ele não tinha mais dinheiro para festas, para roupas, nem mesmo para um pedaço de pão. Seus amigos desapareceram como fumaça. As portas que antes se abriam para ele, agora se fechavam. Daniel estava completamente sozinho, com fome e com frio, na cidade grande que um dia foi o seu sonho. Desesperado, com as roupas já sujas e rasgadas, Daniel procurou trabalho. Mas ninguém queria dar emprego a um desconhecido sem dinheiro. A única coisa que ele conseguiu foi o pior trabalho que alguém poderia ter naquela época: cuidar de porcos. O trabalho era sujo, e o cheiro era horrível. E a fome era a pior parte. Ele tinha tanta, mas tanta fome, que olhava para a comida dos porcos e desejava poder comer um pouco daquilo. Mas nem isso ele podia. À noite, ele dormia na rua, encolhido, com frio, e chorava baixinho de saudades de sua cama quentinha. E foi numa dessas noites frias, olhando para a lua, que Daniel se lembrou de sua casa. Ele fechou os olhos e quase pôde sentir o cheiro do pão quentinho que sua cozinheira fazia. Lembrou-se da sua cama macia e do cobertor de lã de ovelha. Lembrou-se do abraço forte de seu pai, das brincadeiras com seu irmão Samuel e dos latidos de alegria de Tobi. Uma lágrima quente escorreu pelo seu rosto sujo. E ali, no meio da sujeira e da tristeza, ele pensou: na casa do meu pai, até o mais simples dos empregados tem comida de sobra, pão quentinho todos os dias. E eu estou aqui, morrendo de fome. Eu vou me levantar. Vou voltar para a casa do meu pai, vou me ajoelhar e pedir perdão. Vou dizer: Pai, eu errei contra o céu e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Por favor, me aceite como um de seus empregados. Com essa pequena luz de esperança no coração, Daniel se levantou e começou a longa jornada de volta. Mas o caminho do arrependimento é cheio de obstáculos. Logo ele chegou a um rio largo e de águas fortes. Para atravessar, ele teve que entrar na água fria. E ao olhar para o seu reflexo, ele não viu o jovem rico e bem vestido que saiu de casa. Ele viu um homem magro, sujo, com o rosto marcado pela fome e pela tristeza. Ele sentiu vergonha de si mesmo e chorou. Depois do rio, veio o deserto. Um lugar quente de dia e frio à noite. A areia queimava seus pés descalços e a sede apertava sua garganta. Ele andou por dias, sozinho, vendo apenas areia e céu. Muitas vezes, ele caiu de joelhos, cansado demais para continuar. Ele pensou em desistir, em se deixar ficar ali. Mas então, ele se lembrava do rosto bondoso de seu pai, esperando por ele, e encontrava forças para se levantar e dar mais um passo. Quase chegando em suas terras, ele passou por uma pequena aldeia. Mas com suas roupas em farrapos e o corpo coberto de poeira, as pessoas o olharam com medo e desconfiança. Acharam que ele era um ladrão. As crianças apontavam para ele e os cães latiam com raiva. Ninguém lhe ofereceu um copo d'água ou um pedaço de pão. Ele foi expulso da aldeia, humilhado. E essa dor foi quase tão grande quanto a fome que ele sentia.
Enquanto isso, na fazenda, nenhum dia se passou sem que o pai Abraão sentisse falta de seu filho. Todos os dias, no final da tarde, ele subia em uma pequena colina, a mesma de onde viu Daniel partir, e olhava para a estrada, com o coração apertado de saudade, mas cheio de esperança. Ele nunca desistiu de esperar. E então, em uma tarde, ele viu uma figura pequena, suja, mancando, vindo bem de longe. Mas o coração de um pai reconhece seu filho de qualquer distância. E aquele coração disparou no peito. Era Daniel. Era o seu menino voltando para casa. O pai Abraão não esperou. Ele não ficou parado. Ele levantou suas vestes e correu como nunca tinha corrido na vida, em direção ao seu filho. E quando o alcançou, ele não disse nada. Apenas o abraçou com toda a força do seu amor e da sua saudade. Ele o beijou, chorando de alegria. Daniel, chorando também, começou a dizer o discurso que tinha ensaiado: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem o deixou terminar. Ele o interrompeu e, com a voz cheia de alegria, gritou para os servos que vieram correndo: Rápido! Tragam a melhor roupa, a roupa de filho, e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, o anel da família. E sandálias novas para seus pés cansados. E o pai continuou: E tragam o melhor novilho e preparem um banquete. Vamos fazer uma grande festa. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Estava perdido, e foi achado. E a festa começou, com música, dança e a maior alegria que aquela fazenda já tinha visto. E Tobi pulava feliz ao redor de Daniel, finalmente com seu amigo de volta. Enquanto isso, Samuel, o irmão mais velho, voltava do campo, cansado do trabalho. Ao se aproximar de casa, ele ouviu a música e as risadas e não entendeu. Ele chamou um dos servos e perguntou: O que está acontecendo? Que festa é essa? E o servo respondeu: É que seu irmão Daniel voltou. E seu pai, de tão feliz, mandou fazer esta grande festa. Samuel ficou com o rosto vermelho de raiva e se recusou a entrar. Ele pensou: Eu trabalhei todos esses anos como um escravo para o meu pai, nunca desobedeci uma ordem. E ele nunca me deu nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, que gastou todo o dinheiro com uma vida errada, ele manda matar o melhor novilho. O pai Abraão, vendo que Samuel não entrava, saiu e foi conversar com ele com muito carinho. O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu, é seu. Mas nós precisávamos celebrar e nos alegrar. Pense nisso: seu irmão estava morto, e agora está vivo. Ele estava perdido, e foi encontrado. Samuel, ouvindo as palavras cheias de amor de seu pai, entendeu. Seu coração se acalmou. Ele entrou na festa e abraçou seu irmão. A família estava completa e feliz novamente. E essa, crianças, é a linda história do filho pródigo. Ela nos ensina que não importa o quão longe a gente vá, ou quantos erros a gente cometa, o amor de Deus, que é o nosso Pai do céu, é sempre, sempre maior. Ele está todos os dias na colina, de braços abertos, esperando a gente voltar para casa. E quando a gente volta, há uma grande festa no céu. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que tenham guardado essa lição de amor no coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho para não perder nenhuma história e compartilhar com seus amiguinhos. Um beijo da tia Liginha e até a nossa próxima parábola. Tchau, tchau meus amiguinhos.